Olá de novo, estava eu a dizer-vos que hoje vamos falar da dinâmica dos relacionamentos difíceis, não é? E comecei por vos dizer que o ser humano dificilmente vive sem afetos. E é uma verdade, porque mesmo que não tenha muito, tem necessidade dele, não é? Nós todos precisamos desse calor para ampliar o nosso campo de emotividade. Claro que queremos sempre ampliar para melhor, não é? E porque precisamos também de, com isso, é um mecanismo, e isso ajuda-nos a desenvolvermos sentimentos que ou dormem em nós, ou que nós precisamos de providenciar porque não os temos ainda. Mas o que vemos na maioria dos casos, e infelizmente para nós, não é? É que os relacionamentos, grande parte deles, apresenta imensos desafios. É tudo muito lindo quando cada um está em sua casa. É tudo muito bonito quando nos encontramos, por exemplo, num namoro à distância. Certo? Ou até mesmo numa relação de irmãos, quando cada um permanece no seu canto. Mas vemos que quando estamos próximos, existe um gigantesco desafio entre nós. Muitas vezes nessa relação de convivência, para que essa relação se torne pelo menos o mais harmoniosa possível. Então poderíamos dizer que isso representa um gigantesco convite ao amor. Porque é um convite, mas ao qual nós nem sempre estamos dispostos a conquistar, não é? E a fazer tudo. Então existe um ditado popular que até diz assim: perto dos olhos, mas longe do coração. E este ditado popular demonstra que isso de estarmos próximos não significa propriamente reciprocidade de sentimentos, não significa termos os mesmos interesses e comungarmos dos mesmos pontos de vista. Não é? Sabe-se é que nos contactos interpessoais que nós estabelecemos uns com os outros, seja na família ou fora da família, nós sempre revelamos, quando estamos mais próximos, as nossas verdadeiras características, a nossa verdadeira personalidade e, sobretudo, na intimidade. Às vezes há pessoas que dizem assim: tu eras uma quando namorava contigo. Agora que casámos, Nossa Senhora, não é? Portanto, porquê? Porque descortina-se todo aquele verniz com que nós, muitas vezes, nos banhamos e depois, quando estamos sob o mesmo teto, demonstramos com mais naturalidade aquilo que somos em essência. E isso é natural que aconteça, não é? Então nós temos, nesse estreitamento de laços, ali uma oportunidade. Não propriamente para descascar o verniz, porque não é isso que se pretende. Mas a oportunidade, como se fosse uma possibilidade de vencermos entre nós diferenças que sabemos que existem, que só quando estamos bem juntos é que nos apercebemos delas. E essas diferenças são muitas, podem ser nas mais variadas situações. E entre elas, por exemplo, serem coisas pequeninas ligadas a gostos e a interesses, mas também pode ser, entre ambos, nós percebermos que um é mais egoísta que o outro, que um, afinal de contas, é mais carregado de raiva, explode com muita facilidade, que existe, afinal, entre nós, ou entre um pai, até mesmo um filho, ou entre irmãos, muita desconfiança, que não se notava quando, por exemplo, cada um morava no seu país, mas agora que estão próximos, que convivem com mais frequência, nota-se, não é? Ou que existe ali alguma espécie até de medo de perder o outro, a asfixia constante de não querer perder o outro, não deixar ir o outro lado de algum sozinho, não é? E com isso também aprendemos coisas boas. Aprendemos, por exemplo, a sermos mais generosos, a compartilharmos determinadas coisas, a sermos também tolerantes, porque é um exercício à tolerância, o vivermos juntos, não é? Assim como também é um exercício ao perdão, constantemente, não é? Então sabe-se que, como eu já vos tinha dito, que todos os relacionamentos, independentemente da natureza que eles provenham, dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão ali envolvidos. Porque isso também dita muito a situação de um ambiente, seja um ambiente profissional, seja um ambiente familiar. Não é? Quando nós percebemos que há num determinado lugar alguma maturidade psicológica, alguma compreensão já ali envolvidos, tudo se torna mais fácil. Não é? Porque, havendo mais maturidade psicológica, maior compreensão e respeito mútuo, nós facilmente percebemos que o caminho
de aprofundar sentimentos, se torna mais fácil. Não é? Mas que também, por outro lado, a falta de conhecimentos, a falta de interesse em querer fazer esse caminho, não é? Restringe a oportunidade de nós virmos a viver em harmonia. Ou seja, se nós continuarmos a querer ser tal e qual como somos, pouco ou nada poderá mudar. Porque mesmo que um queira muito, se o outro pouco ou nada quer fazer, a mudança não vai acontecer tão depressa, não é? Então, quantos bons momentos nós não vemos serem destruídos, por exemplo, por críticas, por julgamentos muito rígidos? Quantas vezes, por exemplo, uma simples opinião divergente da nossa não leva um possível diálogo, um simples diálogo, a uma autêntica e grande discussão? Também já vimos acontecer isso, e às vezes do nada. Às vezes é no sítio onde se encontra a manteiga, onde guardamos a faca. Coisas mínimas, não é? Quantos de nós, por exemplo, também não chegamos já a excluir mesmo de vez, parentes, como amigos, como pais, filhos ou irmãos até, e até mesmo amigos, que não são propriamente parentes pelos laços da consanguinidade, só mesmo porque não toleramos determinado aspecto naquela pessoa. Ou porque aquela pessoa tem um estilo de viver, uma forma de estar que é contrária, que é muito diferente à nossa opinião, aos nossos ideais de vida. Quantas pessoas também não atrelam o contrário, não atrelam, por exemplo, a felicidade de alguém a si próprios, porque consideram que precisam daquela outra pessoa para serem felizes. Ora, isso não é viável, não é? Nós querermos apossar dos sentimentos de alguém para preencher com isso o nosso próprio vazio existencial, não pode levar a bom porto. Não é? Nós já sabemos disso. Mas essa ideia de que a felicidade depende sempre de termos uma relação com alguém, isso, além de ser errado, porque podemos ser perfeitamente felizes sozinhos, não é? Isso também afasta, essa ideia premente nisso, só vai afastar de nós aquele bem-estar interior que poderíamos vir a construir. Mas que não construímos porque estamos sempre a julgar que é preciso era ter alguém. Ai, se eu me tivesse casado. Ai, se eu tivesse ficado com fulano ou com ciclano, não é? Tantas vezes acontece isso. E vivemos uma vida a olhar propriamente para o passado, para suposições, para ilusões, e não olhamos sequer ao círculo onde nos encontramos inseridos e que também merece a nossa atenção. E hoje nós vamos perceber que esse círculo no qual nos encontramos não existe por acaso. Não existe só porque sim, não é? É claro que no meio disto de ter alguém, não ter alguém, nós sabemos que é sempre bom termos alguém, não é? Até porque já se sabe que o amor produz enzimas e essas enzimas psíquicas até contribuem eficientemente para o nosso bem-estar geral. Então, claro, estar apaixonado é ótimo, não é? Ter prazer pela vida ou ter prazer com alguém é excelente, mas isso não é, nem deve representar tudo. Não é? Nós, quando nos encontramos ou temos a possibilidade de experienciar o nosso dia-a-dia com alguém, deveríamos antes pensar em fazê-lo, mas para dividir, para partilhar esta passagem material pela matéria em que nós nos encontramos. Estamos aqui apenas para dividir, para partilhar este instante, porque outros instantes já houve e outros mais ainda viveremos, ainda haverá, não é? Então, para isso de querer ser feliz, nós precisamos de entender de uma vez por todas que é um estado, mas que esse estado não depende propriamente de fatores externos, ou seja, não é do outro, não é do eu ter alguém, não é do eu ter constituído família, não é disso. Nós podemos encontrar-nos perfeitamente bem, satisfeitos, realizados, com outras situações, não é? Não propriamente reportar isso para uma pessoa só. Então, e o que é que o Espiritismo também nos diz? O Espiritismo, que estuda o ser humano como um todo, ou seja, quando nós dizemos que o Espiritismo estuda o ser humano como um todo, estamos a dizer que o Espiritismo olha para nós não apenas como um corpo, mas com esta parte física, mental, espiritual. Olha, uma dica. Pensam nas vossas preces.
não só pela saúde do corpo, mas para estar bem também em termos mentais e até mesmo espirituais. Umas coisas refletem-se automaticamente nas outras, ligam-se umas às outras e encontram-se ligadas efetivamente umas às outras. Então o Espiritismo sabe que o ser humano só herda dos seus pais a estrutura física, não é? A pigmentação, o grupo sanguíneo. Mas a hereditariedade psíquica, aquele psiquismo que nós trazemos connosco, que às vezes até nos faz pensar assim, mas porquê é que ela é tão alegre, tão levada da breca e tem um irmão que é tão depressivo, não é? Os pais são os mesmos. Parece que há ali uma incongruência. Não existe qualquer incongruência nisso. É que a hereditariedade psíquica é resultado das conquistas do espírito em vidas passadas. Nós não somos só o que vemos hoje. Nós já somos uma representação hoje daquilo que fomos acumulando ao longo de imensas existências. Então todos trazemos ao renascer essa herança. Dizemos assim, a herança de nós mesmos. O património resultante dessas realizações que já fizemos. Das realizações, no sentido positivo, mas também das dívidas que nós fomos acumulando de experiência em experiência, não é? E que hoje são muito visíveis, mas para as quais nós poucas vezes olhamos. São visíveis, por exemplo, nas nossas tendências inatas, são visíveis, por exemplo, nas nossas simpatias com alguém, nas nossas antipatias também com alguém, que não percebemos. Também são visíveis nas nossas aversões, estão a ver aqueles pavores, aqueles pânicos, aquelas coisas que nos causam alguma ansiedade. Pronto, isso tudo está relacionado com as nossas experiências. Se não tem causa atual, está relacionado com as causas anteriores desta vida, não é? Portanto, as atuais ligações que nós estabelecemos uns com os outros são muito interessantes. Porque percebemos, segundo o que o Espiritismo nos ensina, que não são meramente ligações físicas ou ligações emocionais, que nós a partir de uma certa altura, encontramos aquela pessoa e começamos a criar laços ali. Não. Essas ligações nem são atuais somente, nem são só emocionais ou físicas, elas sempre se relacionam com a nossa existência, vamos dizer assim, total. Ou seja, não são exclusivamente desta existência atual. Quer isto dizer o quê? Que à luz da reencarnação, ninguém reencarna por acidente num determinado lar. O lar que nos acolhe hoje não é somente a moradia de meia dúzia de corpos que foi ali parar. Cada um nasce, mas nasce onde necessita, onde precisa. Mesmo que esse precisa seja só até determinada altura da sua vida. Não precisa de ser para sempre, não é? Não precisa de ser por todos os dias da nossa existência atual. Portanto, a nossa casa, segundo o Espiritismo, é como uma residência. E nós isso também não é novidade. Mas o Espiritismo diz assim, mas não é uma residência só física, é uma residência de almas. Um lugar que existe e que se encontra direcionado para desenvolvermos união, companheirismo, entre outras virtudes que nos faltam, não é? Os que regressam agora como parentes próximos são, na maioria das vezes, espíritos já ligados a nós, por anteriores relações, que se expressam por afeição ou por antipatia, como eu já vos disse, e hoje nós vemos essas antipatias, sobretudo, como é que eu vos ia dizer, na forma de conflitos, que é isso que mais nós vemos. Qualquer coisa aquela pessoa tira-nos do sério. Mas por que será? Por que é que será que eu sou tão paciente com A e tão impaciente e intransigente até com B? Tem a ver com isso. Não é? Só a reencarnação nos explica isso. Kardec dizia assim uma frase célebre, que até dizem que nem foi ele que a mencionou. Nascer, crescer, morrer e progredir sempre, tal é a lei. Mas associamos-la a ele, não é? Nascer, crescer, morrer, sim, mas progredir sempre. Essa é a lei. Ora, o que é que acontece? Acontece é que enquanto nós não nos reajustarmos uns aos outros, conforme deveríamos estar a fazer, enquanto existir a necessidade de nós ainda aprendermos muito, e olha, isso vai acontecer por muito tempo, nós ainda sabemos muito pouco, não é? Enquanto nós não percebermos que existe também a necessidade de nós olharmos a todos como família universal, como irmãos que somos, a necessidade de compreendermos que aquilo que nos acontece
tem implicâncias sempre nos outros, mas também em nós. E em nós e também nos outros. Estão a ver, não é? Que as nossas ligações, então, dificilmente vão ser algum dia harmoniosas. Porque estamos sempre como que a dar um passo à frente e muitas vezes a dar 10 atrás. Outras vezes lá daremos 2 à frente, mas continuamos a dar 1 atrás, portanto o avanço é quase nulo. E isso é preocupante. Agora que sabemos deste conhecimento da doutrina espírita, deveríamos empenhar-nos um bocadinho mais que fosse. Comecemos pelo nosso lar, que é assim que o Espiritismo nos aconselha. Começa primeiro com aqueles com quem tu habitas, não é? A explorar isso, a modificar isso. Porque ninguém quer ter, como ouvimos no Evangelho, aqueles que já nos são antipáticos hoje e inimigos de hoje e de outras vidas passadas, como reencontro quando chegarmos ao mundo espiritual. Ninguém quer, eu cara não quero. Então, ao vermos hoje a configuração da família sobre este prisma, nós percebemos que cada união familiar ali que se organiza não acontece de forma aleatória, de maneira fortuita. Nós percebemos que todo e qualquer lar-terreno, se assemelha a um laboratório de experiências. É assim que Joana de Ângeles nos diz. Um autêntico laboratório de experiências, mas também um grande campo de oportunidades de crescimento. E existem sempre razões específicas para tamanha proximidade entre nós. Portanto, eu não fui parar lá atrás dos montes por acaso, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, assim como vocês. Não é? Portanto, ninguém tropeça e acaba neste ou naquele ambiente por obra do acaso. Nós já vimos aqui tantas e tantas vezes que nada acontece por acaso. Não é? E esta é mais uma. E porque os pais, irmãos, familiares já foram previamente definidos durante o nosso planeamento reencarnatório. Então nós, quando estávamos no mundo espiritual, já fomos orientados para vir nascer naquele ambiente, com aquelas pessoas. O problema para nós, quando cá chegamos, é percebermos que não existe uma espécie de cartilha. Porque se ao menos tocássemos à campainha ou batêssemos à porta e tivesse lá assim a cartilha, não é? Para a gente perceber que com A tem que ser desta maneira, com B deveríamos fazer assim, connosco próprios devíamos fazer assado, não é? Tudo se tornaria mais fácil. Mas a cartilha em si, um livro de instruções, o tal método infalível que gerasse somente harmonia, não existe propriamente elaborado, não é? Para que esses bons relacionamentos nunca venham a ser relacionamentos difíceis. E nós esquecemos, e também somos espíritos imperfeitos, e depois aquilo tudo à mistura dá o que dá. Dá o que dá, não é? Se sobre as mesmas telhas tanto podemos conviver com amigos como com inimigos do passado, porque esse é o objetivo, nós nos reajustarmos uns com os outros, é natural ser difícil nós termos, por exemplo, nutrirmos o mesmo sentimento por alguém que era nosso inimigo, termos a mesma transfusão de ternura, sentirmos a mesma transfusão de ternura por alguém que já nos causou alguma espécie de dor, ou que nos causa hoje em dia alguma espécie de atrito, e não acontece a mesma coisa com outras pessoas que já nos são simpáticas, que já são da nossa família espiritual, que vieram para estar connosco, mas mais para nos inspirar, para nos amparar, para nos ajudar. Então, se Deus coloca sob o mesmo teto um espírito que nos ama, por exemplo, mas também ao mesmo tempo um espírito por quem nós sentimos ainda muito desamor, também isso não é por acaso. E não é certamente com o intuito de nós escolhermos um e abandonarmos o outro. Porque não faz sentido se fosse assim, não é? Mas antes, para nós nos apoiarmos com aqueles que já nos amam e que nós amamos, e junto a esses, nós concorremos nesse exercício diário de virmos a conquistar aquele que ainda nos é difícil de amar. Estão a ver? Então, aqueles que nos amam vêm para nos auxiliar, para nos ajudar nessa tarefa difícil de nós nos reajustarmos com esses com quem temos mais incompatibilidade.
Então, se há certos pais, isto é um exemplo, os pais nunca dizem que amam mais a um filho do que a outro. Eu só tenho uma, não posso comparar. Mas eu sei que há certos pais que sentem maior afinidade, vamos dizer afinidade, para não dizer maior amor, maior afinidade, maior ligação com um determinado filho em detrimento de outro. E isso acontece com muita frequência. Mas o contrário também é verdadeiro, com os filhos também. Eu ia dizer isso agora, e com os filhos também. Também há filhos que sentem maior afinidade, maior apego ao pai, por exemplo, que à mãe. Ou vice-versa, ou à mãe, mas no entanto não se conseguem entender com o pai. Isto também acontece, não é? E se isso acontece, o que o Espiritismo nos diz é: não sintam complexos de culpa. Porque à luz da reencarnação, isso tudo tem motivo de ser. Isso não acontece porque nós queremos, porque o nosso coração palpita mais para A e menos para B. Não, isso acontece porque lá está, as nossas ligações são anteriores. E hoje sentimos esses atritos uns com os outros, ou mais amor uns com os outros. Não é? Então é bom ter-se em conta que a vida não nos aproximou para que nós mantivéssemos distância. Se quisesse, se Deus pretendesse distância, seríamos, se calhar, não da mesma família consanguínea. Seríamos, se calhar, só vizinhos. Ou só nos conheceríamos a partir de uma determinada altura da nossa vida e eu me representaria, sei lá, um amigo de trabalho. Não sei. O conhecido, o namorado da minha muito amiga, por exemplo. Estão a ver que a ligação aí seria menor. Quanto maior a proximidade, maior a necessidade de ir reajuste. Então nós precisamos de nos aproximar, de quebrar, no fundo, essa distância, essas dificuldades que até hoje sentimos para nos acertarmos e de criarmos diariamente aquela ponte, vamos dizer assim, que abre caminho na direção do coração de cada um. Um pouco isso. Então, importante é nós percebermos que a vida não nos aproxima, lá está, para nós mantermos as coisas como estão. Nunca. E ainda que a tarefa seja verdadeiramente complexa, porque nós sabemos que muitas vezes temos pessoas que puxam pela nossa paciência, não é? Enfim, estou a ver aqui alguns acenares de cabeça, portanto não sou só eu, não é? Todos sentimos um bocadinho isso, que não é fácil e há situações em que achamos que é praticamente impossível de suportar. Mas nós precisamos ainda assim trabalhar algo com aquela pessoa. Porque se não estamos juntos, por acaso, ao menos precisamos fazer o trabalho de casa, que é aquele trabalho que nós assumimos na espiritualidade antes de reencarnar. A de nos reaproximarmos o mais possível. A de mostrarmos da nossa parte, pelo menos, mesmo que o outro esteja sempre a risco e diga sempre que não quer saber de nós. A de mostrarmos da nossa parte o máximo de receptividade possível. Para que lá está, se abram as tais estradas na direção do coração desses irmãos mais difíceis, não é? Então, as dificuldades que hoje nós sentimos de entendimento, de relação, sobretudo essas com que nós nos debatemos na mesma família, só comprova aquilo que o Espiritismo já nos diz. Que não são as ligações de sangue, não é? Que estabelecem os verdadeiros laços de família. Nós podemos ser do mesmo sangue, mas não nos identificarmos em nada ou em quase nada. Estamos ali porque precisamos nos reajustar. Precisamos colaborar juntos no sentido de sairmos desta existência melhores do que quando aqui entramos. Mas isso não significa que sejamos seres ali simpáticos uns aos outros. Não é? O que nos liga verdadeiramente aos outros nem precisa de ser através dos laços de sangue. E nós sentimos isso quando conhecemos alguém que amamos depois muito. E não sabemos bem porquê. Ou quando conhecemos alguém com quem nos identificamos imenso e passamos a ter sempre uma imensa amizade, não é? E nunca mais nos separamos daquela pessoa. Identificamos-nos com ela, sentimos que podemos confiar nela, podemos pedir-lhe opiniões para tudo e mais alguma coisa. Isso também não é por acaso. Então, o que nos une, se sentimos isso, já não são os laços de sangue. Porque entre essas pessoas pode nem sequer existir isso. O que nos une aí são a mesma comunhão de ideias,
que já foram estabelecidas antes, podem ser, ou estar a ser estabelecidas hoje, ou seja, durante esta reencarnação, e que, no fundo, também já estamos a trabalhar para a futura reencarnação, porque sabemos que vai haver muitas mais, não é? Nós somos uma espécie de operário contratados para fazer uma obra. Este corpo é o instrumento que nós usamos para executar esse serviço. E o serviço seria nós reconciliarmos ao máximo com o nosso irmão. Lá está, com o inimigo enquanto estamos a caminho. Nós sempre que perdemos este aparelhinho, que ele deixa de funcionar, não é? O que é que acontece? O processo interrompe-se. Obviamente. Mas o que sabemos, segundo o Espiritismo, é que esse processo, porque a vida continua, e porque voltamos e regressamos, e assim sucessivamente, esse processo interrompe-se, mas apenas temporariamente. Porque pela reencarnação, nós, a determinada altura, lá voltaremos outra vez, a ser convocados para reiniciar a tarefa de progredirmos juntos até atingirmos o auge da nossa evolução. Agora, o que nós ouvimos no Evangelho faz todo o sentido. Porque se nós não nos reconciliarmos com aqueles que nos são mais difíceis, estaremos a atrasar até o nosso próprio processo de evolução. Então, não vale a pena. Antes a outra solução, não é? De tentar, ao menos, de dormirmos com consciência tranquila, de chegarmos ao lado de lá, conscientes de que pode não ter dado certo, mas pelo menos tentamos. Nós, da nossa parte, tentamos. Então, mesmo que esta atual existência tenha aqueles dias que parecem difíceis de suportar com determinadas pessoas, nós lembremos sempre de tudo isto que vivemos hoje é apenas um fragmento de uma grande trajetória espiritual. E isso, de ser um fragmento apenas, até deve confortar-nos. Porque isso renova em nós uma certa esperança. Percebemos daqui que um dia iremos reencontrar aqueles que amamos. Mas também ficamos cientes que iremos voltar a encontrar aqueles que ainda não aprendemos a amar. Então dá para os dois lados, não é? Tanto numa como noutra situação, não é? Na boa como na menos boa, nós temos aqui uma bênção. A bênção de termos, pelo esquecimento do passado, esta oportunidade de começarmos de novo sem sabermos quem fomos e o que fizemos uns aos outros. Passarmos juntos, por exemplo, uma existência corporal inteira, aos beijinhos, aos abraços, sem sequer recordarmos dos conflitos anteriores, das mágoas anteriores, dos atos anteriores. Se não fosse, aliás, o esquecimento temporário desse nosso passado, que já é enorme, não é? Talvez muitos de nós não tivessem sequer condições para abraçar os seus próprios filhos. Porque hoje é beijinhos e abraços. Mas nós não sabemos quem é que foi aquele espírito de Deus, o que é que nós podemos fazer. Então vemos por aqui que, nesta dinâmica de relacionamentos diários, se há momentos em que esses relacionamentos se evidenciam difíceis, em que a vida em si se apresenta não muito fácil, tudo isto é natural. Porque nós não somos apenas este hoje. Nós já somos a soma de um ontem e do agora. Certo? A missão de nos reconciliarmos, de nos entendermos, já vimos que não é fácil, pelo menos com algumas pessoas. E há pessoas que têm uma inclinação para dizer assim: que se lixe, eu vou adiar isto, quero lá saber. Olha, não queres, pronto. Não é? É mais fácil, é mais cómodo. Parece que de certa forma liberta-nos. Porque se nos afastarmos de alguém que nos magoa, sempre achamos, no nosso fraco entendimento, que estamos a poupar-nos e que estamos a libertar-nos. Engano nosso. Nós não estamos, podemos estar a afastar-nos, mas não estamos certamente a libertar-nos. Porque ainda não trabalhamos em conjunto aquilo que precisa de ser trabalhado. Se nos voltarmos a reencontrar numa vida lá mais adiante, esses atritos vão manifestar-se na mesma. Porque perdemos a oportunidade, não é, de aligeirar isso hoje. Tornar mais leve a nossa relação de agora. Ora, nós sabemos também que não existem duas pessoas iguais. E às vezes ainda caímos nesse erro de insistir
para que o outro mude. E nunca nos lembrarmos de que se calhar nós também precisamos mudar alguma coisinha. Então, como não existem duas pessoas exatamente iguais, é indispensável que sejam criadas entre essas duas pessoas emoções, mas emoções boas, que facultem união. Olha, isto nota-se, por exemplo, em algumas crianças que, sei lá, veem a avó e dão um pontapé. Estão a ver? Tem um instinto, parece que quando vem a água, pimba. Eu conheci um que só um lado da família, que era o lado da família maternal, sempre que iam visitar aquele lado da família, o miúdo dava pontapés a toda a gente. Pontapeava toda a gente. E a mãe ficava muito triste, porque o filho, na presença deles, revelava-se daquela forma. E claro que os familiares diziam, tu não o educas. Colocavam o peso sobre a mãe. Mas a mãe sabia que ele não se comportava daquela maneira quando visitava, por exemplo, a família do pai. Só o esclarecimento espírita nos permite perceber isto. Só o esclarecimento espírita, mais nada. Percebemos dali, não é, que existem, de certeza, antipatias que fazem com que ele reaja daquela maneira. Ainda assim podemos pensar, então se ele age daquela maneira, o que é que podemos fazer? Podemos, porque os pais têm um papel de educadores, aceitaram essa grande responsabilidade, não é? Que engrandece, de certeza, aos olhos de Deus o seu papel, mas que também traz esta particularidade de não ser uma tarefa fácil. E vão ser, com certeza, chamados à razão daquilo que fizeram e daquilo que não fizeram. Então os pais e até outros intervenientes na família podem sempre aligeirar aquelas dificuldades, ensinando aquela criança que não deve fazer aquilo. Aquelas pessoas que são vistas daquela forma por aquela criança também podem contribuir para que aquilo se dissipe. Por exemplo, em vez de terem uma atitude de repulsa, dizerem, estás-me a dar um pontapé, tu queres-me dar um abraço, não é? E quebrar um pouco aquilo. Vamos fazer uma brincadeira, não é? Tentar se aproximar. Porque se não fizermos isso hoje, lá está, só estamos a adiar. Não é? Não estamos propriamente a facilitar. Nós todos queremos, claro, sentir êxito naquilo que nós fazemos na nossa vida. E relativamente aos relacionamentos, nós também gostamos de sentir que estamos bem, né? que esse êxito se alcançou. Mas para que esse êxito, entre aspas, não é? Realmente seja sentido, torna-se fundamental nós fazermos este processo de autodescobrimento da nossa parte e de descobrimento também de quem é o outro, para nós podermos identificar o lado sombra, a face escura das nossas personalidades. Vamos perceber? Não é só o querermos criticar, nem só o querermos julgar. Porque enquanto nós também não fizermos esse exercício de nos conhecermos e também de entendermos um pouco ao outro, enquanto nós permanecermos nesta atitude de simplesmente querer ignorar, queremos é que o outro seja como nós queremos que seja e ponto, esses ângulos perturbadores, esses desentendimentos predominarão. Sempre. Então lembremos que cada pessoa, por exemplo, tem sempre algo também a acrescentar. A pessoa não pode ser só regida de maus gestos, de más virtudes, não é? Que não são virtudes, não é? De defeitos, enfim, de más inclinações. Não pode. Todos nós, e nós também, temos sempre algo que podemos oferecer ao grupo social, àquele grupo familiar em que nos encontramos, não é? E que esse contributo é importante para desenvolvermos a sociedade de uma forma geral. Então, em vez de, se calhar, de estarmos sempre a apontar dedos, ou, por exemplo, a mandar pragas para quem governa determinados países, para quem, ultimamente, não é, tem criado estas dissensões todas, esta falta de paz, vamos dizer assim, pensemos um pouco, meditemos um pouco sobre aquela pessoa. Temos de ver ali também alguma espécie de qualidade, se tivermos oportunidade, embora com essas pessoas seja mais difícil vermos qualidades, porque só as conhecemos pelos canais televisivos, pela internet, mas pelo menos façamos isso com aqueles que estão mais próximos de nós, porque isso também é o que nos compete. Então qualquer fator de imposição da nossa parte, sobretudo aquelas atitudes que nascem por capricho, porque nós também temos isso, não é? Ou por egoísmo, isso só representa impedimento sobre impedimento
para que se venha a dificultar a formação de uma sociedade saudável. Joana de Ângeles diz que a família é a célula base da sociedade. E nós também temos um montão de células em nós. E sabemos que basta uma para nos tornarmos cancerosos. Então, temos que pensar nisto. Porque se a família é a célula base da sociedade, uma célula doente, uma família doente, não contribui de forma saudável para o todo. Só contribui de forma negativa. Não é? Então, pensemos nisso. E pensemos que cada pessoa é um elo, uma extensa corrente, e que o objetivo é virmos sempre a funcionar como uma orquestra. Claro que isso, alguém nos diz aqui, vai ser lá mais para o verão, não é? Mas é esse o objetivo, a de virmos um dia, a orquestrar-nos uns aos outros de forma afinada, para que realmente vingue harmonia, paz, entendimento, fraternidade, justiça, igualdade. Percebem? E em tudo o que hoje nós experimentamos, já vimos que há razões. Assim como o facto de pertencermos a determinada família. Agora precisamos só pensar numa coisinha. Alguma coisa nós precisamos oferecer para estarmos ali. Assim como alguma coisa, de certeza, nós precisamos de aprender para estarmos ali. Estamos nesta. Temos para oferecer, temos que descobrir o que é, e também devemos estar ali para aprender. Também precisamos de encaminhar-nos para isso. Então, por mais complexo que tudo nos pareça, nós procuremos entender e procuremos encaixar-nos com vista a tornarmos mais felizes, entre comas, porque sabemos que a felicidade aqui é momentânea, não é? De forma a não esquecer esta importante necessidade de respeitarmos aos outros, de respeitarmos inclusivamente o espaço do outro. Às vezes até nisso somos mestres, em não querer respeitar o espaço do outro. Respeitar também os seus valores, mas ao mesmo tempo respeitar as suas conquistas e respeitar também os seus prejuízos, porque ninguém é perfeito. E respeitar ao outro tanto quanto nós gostaríamos que fizessem connosco. Então que Jesus nos fortaleça, porque às vezes só mesmo com Jesus no coração é que nós vamos conseguir fazer isso. Que Jesus nos fortaleça, hoje e de hoje em diante, agora que já sabemos isso, não é? Para nós nos adaptarmos cada vez mais, fraternalmente uns aos outros, e entendermos este real significado de pertencermos, como efetivamente pertencemos, a uma única família, que é a humanidade.